Oi, gente, Roberto Renubíscaro aqui. Finalmente, depois de anos, eu assisti aos 8 episódios da minissérie The Night Of, que foi baseada na primeira temporada de uma série britânica chamada Criminal Justice, que eu também ainda não vi, e cujo papel do advogado, nessa aí interpretado pelo John Turturro, não sei como pronuncia, era para ser interpretado pelo James Gandolfini. Ele chegou a gravar até um piloto. Se você prestar atenção ao final, né, nos créditos finais de cada capítulo, aparece que produtor executivo James Gandolfini, tá? Tem tanta coisa para dizer sobre essa série, ela é muito complexa. A primeira coisa que eu vou começar são duas coisas, né? Primeiro, ela é bem longona, são 8 episódios, tem uns que duram 1h30, e ela é lenta, só que tem uma diferença entre coisa lenta e coisa morosa. Eu vivo reclamando aqui que as coisas às vezes são lentas, eu deveria usar a palavra morosa, né? Porque essa série aí, ela é lenta, mas porque ela precisa ser, ela pode não agradar todo mundo por causa disso, mas a lentidão dela, nesse caso, não é defeito formal, né? Ela precisa ser, vamos ver se eu consigo depois me fazer entender por quê. E a outra coisa que tem que dizer é o seguinte, aparentemente ela é uma série policial, um murder mystery, aparentemente, mas logo no começo você vê que os elementos das séries policiais estão minados ali. Então, é mais um estudo de personagem, e aí já dou um toque, né? Veja como as grandes interpretações, né, do garoto que faz o menino que é acusado e o advogado, né? Vejam como as trajetórias são feitas por dois grandes atores e as trajetórias são inversas, tá? O personagem do menino vai de uma situação inocente para uma situação de desespero e depois uma situação assim de um amadurecimento forçado, né? Ele vai para um caminho inexorável de perda da inocência e que aquele menino que a gente vê no primeiro episódio, que é quase ingênuo demais, chega no último episódio, no começo, assim, logo você percebe que aquela personagem, condenada ou não condenada, não tem jeito, ela jamais vai sair sem ser muito machucada daquela situação, tá? Ao passo que a personagem do John Turturro, que é o advogado, ele é, no começo, o cara cínico, tal, que vai, entre aspas, se humanizando. Então, são coisas de uma humanização para desumanização, de uma desumanização para humanização. Ambas essas personagens têm uma certa liberdade com relação às outras. Você fala, nossa, como assim liberdade? O cara fica a maior parte do tempo preso. Karma. Em termos psíquicos, psicológicos, essas duas personagens têm uma liberdade um pouco maior do que todas as outras. Por quê? Porque elas não têm nada a perder. Um pode ficar preso o resto da vida. E a personagem do John Turturro, né, do advogado, ele tem aquele problema no pé, a tal da eczema. Eu vi em inglês, traduzem como eczema, né? Então, não sei como fala. O pé dele é todo detonado, ele tem um problema de pele, e aí tem uma hora que ele fala assim, as pessoas nem chegam perto de mim, porque elas acham que a minha doença é contagiosa. Ele era um advogado que não era muito levado a sério, o filho dele não levava ele a sério, ele dormia com prostitutas e tinha que dormir com luz apagada, porque teve uma hora que ele fica impotente. Vai percebendo, no caso do advogado, quantos índices negativos de um cara que não tem nada a perder. Por que vocês acham que o James Gandolfini queria essa personagem para ele? Imagino que teria sido nas mãos do Gandolfini, né? Mas o Turturro também. É que eu achei que o Gandolfini talvez ficasse melhor, porque ele era tão grandão, eu queria ver como que ele ia deixar aquele advogado, que no caso do Turturro, tão pequenininho, assim, magro e tal. Queria saber como aquela abundância né, de tecido, no caso do Gandolfini, teria resolvido essa personagem. Mas jamais saberemos. O que sei é que são dois grandes atores que estão interpretando isso nessa versão que tem na HBO Max e da qual falarei um pouco mais depois de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é um jovem
que assim, no começo, essa inocência do jovem chega até a irritar. Porque assim, ele é descendente de uma família paquistanesa, lembra isso em um contexto pós 11 de setembro em Nova York, que a raiva contra árabes, contra paquistanes, indianos, qualquer um que fosse, entre aspas, árabe, podia levar porrada, podia ser insultado, tal. Então, esse menino, né, ele é quase assim, inacreditavelmente ingênuo e inacreditavelmente inapto e inepto, porque ele é convidado para ir para uma festa, quer ir para a festa e pega escondido o táxi do pai dele. Ele não sabe nem aquela luzinha que diz que o táxi está ocupado ou desocupado, parece que ele não sabe nem mexer naquela luzinha. Eu falei, nossa, quantos anos esse cara tem? 5? Ele nunca. Parece que ele não cresceu numa família que tem um pai taxista. What the hell, né? Mas beleza, esse cara, ele é convidado para essa festa, pega o táxi do pai dele e lá em Manhattan, ele mora no Queens, Jackson Heights. E a festa vai ser em Manhattan, mas ele conhece uma menina que mora muito bem, aquela casa onde ela mora. Depois eles falam que é 10 milhões de dólares. Tem umas coisinhas nessa série, né? Só lá pro final da coisa que o detetive... Alguém vai se perguntar como que ela tinha dinheiro para morar numa casa de 10 milhões se ela nunca nem trabalhava. Por isso que eu falei que a investigação policial é carcomida na série. Mas enfim, ele encontra essa menina, se droga, transa com ela e apaga. Depois do apagão que ele tem, ele vai para o quarto, ele acorda num cômodo da casa e vai para o outro cômodo dar tchau para a moça, né? Aí ela está morta. E aí, então, uma série de coisas que aconteceram antes, ele passando no posto de gasolina, ele encontrando alguém, por que você vai entender por que tem imagem dele em câmera de segurança, por que muda o ponto de vista e tal, ele vai ser um dos suspeitos, tá? E aí, então, todas as ações de desespero e até as ações mais corriqueiras que ele fizera nessa noite, the night of, a noite né? O que você fez na noite do dia tal? O que você fez na noite do crime? Então, todas as ações que ele fez nessa noite vão se virar contra ele, mas não só, inclusive coisas pregressas. Lembra do clima 11 de setembro, pós 11 de setembro, tá? E aí, em um mundo em que assim, não acredita na justiça e não acredita na verdade. Por isso que eu falei que é uma série policial que está esvaziada. Você vai perceber que o detetive, por mais... ele devolveu a bombinha negócio de asma, né? Pro cara, tal. Mas é mais fácil, ele achou um culpado, então é mais fácil procurar o culpado. Você vai ver policiais entediados, né? Olha, você tem que fazer isso, blum! Né? Assim, pessoas que não fazem o trabalho direito. Então, é toda uma forma meio Kafka, né? Kafkaniana, de mostrar um sistema, que é o tal do sistema de justiça, sistema carcerário, que transforma todo mundo que está nele em uma engrenagem. E aí é moído nessa engrenagem de forma diferente todo mundo. Só que tem gente que é moída de forma mais intransigente e inexorável do que outras pessoas. Porque tem gente que vai acabar pagando e ficando lá um tempo todo, né? Anos atrás das grades. Eu não estou dizendo o que vai acontecer. Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem se esse garoto ele é culpado ou se ele é inocente. A gente quer crer que ele é inocente porque ele é inocente. Ele parece ser bem, assim, um menino bonzinho. Só que na cadeia ele vai se transformando, tá? Aí é uma coisa, parece que ele vai se transformando rápido demais, em um brutão, desgrandão. Falei, nossa, será que esse menino... Porque aí ele tatua todas aquelas coisas de, entre aspas, PCC, lá das gangues norte-americanas. Eu falei, nossa, será que um menino tão assim, que no começo era bonzinho, ele vai topar ir pro tribunal com essas tatus aí? Que boa impressão que ele vai causar. Mas aí você vai ver, por exemplo, que ele vai cair nas graças de um cara dentro da cadeia. Vai ver por quê. Então, assim, é como se fosse um mundo onde... tudo é feito para desumanizar
e tudo vai meio no acaso, e tudo vai meio ao poder da burocracia. O que é mais fácil para eu fazer? Ah, tem o culpado, e blá, e blá, e blá, tá? E aí, para você ornar, né, para você ter tudo isso num show que é mais redondinho, a Nova York apresentada nesse show é cinzenta, despida de cores, muitas cenas os personagens estão engolfadas na escuridão, ou estão assim em cantos, né? É muito bem feita a cinematografia. Só que é claro, né? Ela toma alguns atalhos, né? Mais uma vez a gente tem uma série em que uma mulher é violentamente morta e que a gente acaba, porque não é dado muito tempo para aquela moça, né? Depois, mesmo em flashbacks, aquela mulher parece que estava simplesmente assim, pagou pelo que ela fez, porque ela transou com quem ela não conhecia. Quantas séries não usam a mulher para isso, né? Ela foi criticada, eu me lembro, na época, e essa vez, quando eu assisti, até prestei atenção. Eu não precisaria nem ter sabido que ela tinha sido criticada por isso. Eu mesmo teria feito essa crítica. A maior parte dos comentários islamofóbicos vem de personagens negras, vem de personagens afrodescendentes. E em nenhum momento a série, por exemplo, tem nenhuma personagem falando, né? Do que poderia ligar essas personagens negras que são discriminadas aos árabes, né? Então, assim, é uma série que ela se quer muito complexa, só que ela tem meio que uma visão de túnel, é uma visão afunilada, né? Porque ela, em termos de questão identitária, questão racial, ela não vai muito. Eu fiquei imaginando o papel do quarto estado, o papel da imprensa, né? Que é apenas delineado. Você fala, nossa, mas isso aí é muita coisa, isso é muito exigente, né? São 8 episódios, alguns têm mais de 1 hora, um tem 1 hora e meia. Então era factível sim. Né? Não era assim, 6 episódios de 35 minutos, de 45 minutos. Eram episódios que você percebia que era meio elástico. Então, dava para esticar este elástico, sim, senhores. Tá? Por isso que ela não é uma das grandes séries da HBO. Ela é uma série boa, né? Mas ela não é uma das séries clássicas que a HBO tem no seu catálogo. Soprano, sei lá, que raio que é, tá? Achei muito bacana, grandes atuações, e você tem que prestar muita atenção nas minúcias, sabe, naqueles detalhes que às vezes você vai ter a grande crítica, né? É o policial dando a informação com cara de sono, sabe assim, aquela coisa de, sabe, em série policial, que a gente vê todo mundo, os policiais trabalhando, o pessoal que está fazendo patologista, dando aquelas coisas certeiras, aí não, o patologista fala para ela, para promotora, né, que queria condenar o cara, você quer que seja assim ou você quer que seja assim? Ou seja, estou pronto para dizer a verdade que você quiser, desde que você pare de me encher o saco. Só que ele não vai falar isso. É você que tem que completar esse ponto, né? Por quê? Porque eu já estou de saco cheio desse sistema. Deixa eu aqui abrindo meu corpo, meus corpos. Cada um está no seu mundo, é mais fácil atuar daquela maneira. E nota, a investigação policial ela é tão esvaziada que na maior parte do tempo o detetive ele tem uma visão de túnel também para achar provas que aquele menino é contrário, é culpado, né? Embora pareça que ele vá tendo dúvidas, porque as personagens não são simples. Ele vai tendo dúvidas no decorrer da série. Perceba que quem faz a investigação, na verdade, é o advogado que é o tal do perdedor. Ele começa como perdedor e se humaniza. Lembra que eu falei no começo? Por que vocês acham que esse papel, quem estava de olho nesse papel era o James Gandolfini? Porque poderia ser um outro papel grande na carreira dele, né, como o do Tony Soprano. Então, assim, eu acho que vale a pena ver, né, desde que tenha todos esses cuidados de não querer nada dinâmico, que dê respostas preto e branco. Na série não vai ter essas coisas, tá? Né? Não vai procurando uma coisa policial, não. Parece... A própria série, ela tem uma hora que ela se reconhece.
Porque tem uma hora em que o advogado lá, ele é confundido não, ele fala que ele é um produtor da Law and Order, da série lá, não sei como chama em português, Law and Order, Lei e Ordem? Sei lá, eu nunca vejo essas coisas em português. Assim, enfim, é uma espécie de uma versão estendida e kafkiana e pessimista e deprê de um episódio do Law and Order, tá? Só que mostrando como tudo isso está esvaziado dentro da série. É deprê, tá? E você vai ficar torcendo ou não, dependendo do destino que terá um gatinho. E eu não vou contar. Eu fiquei, ai, o que vai acontecer com esse gatinho? Porque ele ia vinha. Mas esse gatinho é muito importante para você perceber a relação da história, né? Da trajetória do advogado. É o que eu falei. São duas personagens grandonas, um monte de outras mais ou menos legais, só que são as trajetórias do menino e do advogado. E que eu falei, as trajetórias, elas não vão assim, elas vêm assim. Tá? Bacana, The Night Of. Tchau.